Sejam bem-vindos a essa nossa quarta de 6 videoaulas do projeto de ensino suplementar Educação, Política e Práticas Pedagógicas em Tempos de Distanciamento Físico. As videoaulas estão disponíveis todas as quartas-feiras até o dia 29 de julho aqui no canal. A conversa de hoje é sobre tecnologias democráticas e as práticas educativas dialógicas. E para bater um papo com a gente, nós trazemos a professora Cibele Martins, do Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Gostaríamos de iniciar sabendo da professora Cibele o que são tecnologias e qual é a relação entre as tecnologias e os processos sociais. Desde que nos entendemos como humanidade, as tecnologias são criadas como meios para a produção da nossa existência. O que significa isso? Significa que desde que a gente, ser humano, enquanto espécie, começou a intervir na realidade, nós passamos a produzir, né, a construir, a criar ferramentas, né, que nos ajudassem a produzir a nossa existência. Desde os primórdios, né, como um resultado de processo, né, como resultado de um processo de construção social. Todas as tecnologias são produções humanas, são produções da sociedade e, ao mesmo tempo que nós, enquanto seres humanos, nós, enquanto sociedade, produzimos as tecnologias, essas tecnologias também produzem o nosso modo de vida, produzem a nossa existência, né? Produzem até o nosso modo de pensar. Tá? Então, é um movimento mútuo, ok? Assim como nós somos, assim como as tecnologias são resultados da produção social, a produção social também é resultado das tecnologias. E o que seriam as tecnologias educacionais? Que são meios instrumentais, simbólicos e organizadores para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Então, o que seriam cada uma dessas tecnologias, né? Eu vou dar um exemplo aqui dessa rede aqui, ó. Eu botei aqui de propósito essa rede que está aqui no vídeo, tá? Obviamente que a princípio as tecnologias, essa rede é uma tecnologia, é um objeto tecnológico, é um artefato, né? Produzido pelo ser humano, mas ela não foi pensada para a educação, certo? Só que eu posso, dependendo da forma como eu vou orientar o uso dessa rede, eu posso criar finalidades pedagógicas para a rede. Como assim? Se eu quiser dar uma aula de física, certo? Ou no curso de engenharia, que eu queira trabalhar conceitos como peso, né? Pêndulo, enfim. Se eu quiser, eu posso utilizar a rede como um objeto tecnológico voltado, né, com finalidade educacional. Então, todos esses instrumentos que a gente utiliza, né, todos esses meios, sejam eles instrumentais, simbólicos ou organizadores, que a gente utiliza com finalidade pedagógica, com finalidade de facilitar o processo de ensino-aprendizagem, são consideradas tecnologias educacionais. Então, tecnologias instrumentais seriam, vamos dizer assim, dando exemplo para as tecnologias digitais, as tecnologias como meios instrumentais seriam, por exemplo, o hardware, a parte física, a parte material dos recursos tecnológicos, das tecnologias. Então, por exemplo, um celular, um tablet, um computador, uma lousa digital, tudo isso seriam tecnologias instrumentais. Tecnologias simbólicas ou como meios simbólicos seria como se fosse o software, certo? Então, os aplicativos, os softwares educacionais e educativos, os programas de computador, tudo que a gente utilizar para o processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, são, enquanto linguagem, certo? Enquanto linguagem, são meios simbólicos. Tecnologias como meios organizadores, aí seria
tecnologias estruturantes, tecnologias que ajudam a estruturar, a organizar os processos educacionais. Vejam bem, eu coloquei uma imagem, certo? Que parece é uma sala de aula, né? Também não vou discutir a imagem, deixei aí de propósito para provocar aí as inquietações, para problematizar, tá? Mas a própria forma como a gente organiza a sala de aula é uma tecnologia como meio organizador, né? Como meio de organizar um processo. Então, por exemplo, também o currículo escolar, as políticas públicas na área da educação, tudo isso são tecnologias organizadoras para organizar os processos, certo? As tecnologias, gente, elas por si só, elas não vão melhorar a educação. Essa mensagem é importante ser dita aqui. As tecnologias não vão melhorar a educação, mas a educação pode melhorar as tecnologias. Como assim? A forma como a gente vai utilizar as tecnologias a nosso favor para melhorar, para facilitar, auxiliar os processos de ensino-aprendizagem, os processos educacionais, é que vai determinar que vai determinar como essas tecnologias realmente vão nos ajudar, certo? Há uma pesquisa, né, feita por David Buckingham, que diz que existe poucas evidências de que o uso da tecnologia em si, certo? Vai aumentar o desempenho dos alunos, certo? Geralmente, o uso das tecnologias nas escolas ainda ocorre de maneira pouco criativa, de maneira meramente instrumental. Ou seja, as pessoas entendem, né, elas muitas vezes associam inovação com uso de tecnologias digitais ou novas tecnologias, certo? Ou inserção de computadores ou laboratórios de informática nas escolas, e nada disso, na verdade, por si só, representa melhoria no processo educacional, tá? O que vai realmente possibilitar uma melhora na prática pedagógica é a forma, né, é mais uma inovação pedagógica de mentalidade, de pensamento, de ideias, de metodologias, certo? Do que de processos, do que necessariamente de você utilizar tecnologias. Eu coloquei essa charge aí também para deixar como provocação com relação a essa ideia que eu coloquei agora, tá? Não podemos. Outro fator que demonstra que o acesso por si só às tecnologias avançadas, modernas, não representa mudança e melhoria na qualidade da educação, e aí eu me refiro mais, obviamente, à educação pública, né? Que existe uma série de outras condições que precisam ser dadas para que a qualidade realmente seja aprimorada. Então, não podemos almejar um paraíso educacional no inferno social. Uma frase aqui de um grande amigo e colega, professor Arnon de Andrade. Então, ele costuma falar isso para se referir às condições que não são dadas aos profissionais da educação, por exemplo, né, formação de professores, capacitação para utilizar para desenvolver novas metodologias e utilizar novas tecnologias, valorização docente, que perpassa também, né, por melhores salários, melhores condições de trabalho, né, melhor infraestrutura das escolas, acesso a várias outras políticas educacionais que antecedem a simples inserção de novas tecnologias na escola. Pensando em políticas públicas e essas novas tecnologias educacionais, a pergunta que não quer calar é se as tecnologias elas podem ser democráticas. Tecnologias democráticas é um conceito que veio de Andrew Feinberg, que é um filósofo das tecnologias, né? Que são pessoas que refletem sobre essa dimensão filosófica, porque as tecnologias elas são, a gente tem que pensá-las em sua dupla dimensão, ou seja, ela além de ser ferramenta pedagógica, ela também é objeto de estudo multifacetado. Então, ela tem múltiplas facetas, múltiplas faces que precisam ser
levadas à problematização. Uma delas é essa face filosófica, sociológica, que a gente precisa atentar. Isso significa o quê? Que as tecnologias, elas podem carregar valores, gente. Podem carregar valores. Como assim? Vou já explicar mais na frente para vocês entenderem melhor. Esses valores podem ser valores materiais, ou seja, na parte da ferramenta, na parte do instrumento em si, valores comunicacionais, ou seja, na parte da linguagem que ela também carrega, e valores estruturantes, ou seja, na parte da funcionalidade, na sua finalidade, né? No que é possível, no que é permitido você fazer com aquela tecnologia, tá? O que seriam esses valores? As tecnologias carregam um conjunto de valores, reflexo do contexto histórico vigente, fazendo com que seu uso seja condicionado à forma como foram concebidas. Se as tecnologias podem propiciar mudanças na cultura, esta, por sua vez, está ligada aos valores legitimados na produção tecnológica. Ou seja, a tecnologia ela vai ter características materiais, né, na sua física, né? Eu coloquei assim essa imagem aí, também vou deixar para a gente refletir depois, tá? Na sua estrutura física, na sua linguagem, né? O que é que essa imagem, por exemplo, nos remete com relação ao uso, né? Como é que ela tem um código técnico, que é um código de uso daquela tecnologia. Isso seriam os valores simbólicos, né, comunicacionais. O que é que ela nos comunica? O que é que ela nos diz? Né? Eu sirvo para isso. Né? E valores estruturantes, ou seja, o que é possível organizar em torno daquela realidade com aquela tecnologia, tá? A ideia de cultura detém em si as chaves dos sistemas de poder, chaves que podem abrir portas para a liberdade, para a equidade, para o diálogo, mas podem também fechá-las, cedendo ao controle, à discriminação e à intolerância. Vejam o poder que uma tecnologia pode exercer em cima de uma sociedade, em cima de uma comunidade, ou de um grupo de pessoas, ou de uma classe, tá? E isso tudo eu estou só jogando aqui a problematização e eu espero receber muitas perguntas, muitas questões, para que a gente possa ter um debate bem rico, certo? Então, as tecnologias, elas são democráticas? Eu sempre coloco em forma de pergunta, porque eu não trago respostas, eu trago inquietações, eu trago problematizações, tá? Então, por exemplo, as tecnologias carregam valores materiais. Eu vou dar um exemplo: um iPhone. Quem é que tem possibilidade de ter um iPhone? Vejam bem que o iPhone em si já carrega um valor, né, excludente, segregador. Percebam bem. Além disso, não é todo aplicativo que a gente pode baixar no iPhone. Ou seja, ele é fechado para receber alguns aplicativos. Então, outro exemplo: valores comunicacionais, valores simbólicos, os emojis. Reparem que não faz muito tempo que não existiam emojis com cores de pele variadas. Ou seja, essas cores foram recentemente incorporadas, adicionadas às possibilidades lá do emoji. É um exemplo de representatividade aqui, né, étnico-racial. Então, ela pode carregar valores. Se ela não tem a representatividade étnica, ela está desconsiderando a necessidade de ter emojis. Parece algo simples, mas vejam bem que há aqui uma estrutura de valores incorporada. Né? E valores estruturantes. Aqui é uma obra que se chama Os Engenheiros do Caos, que é interessante porque traz o exemplo de uma cidade nos Estados Unidos, em que os engenheiros construíram um viaduto entre um bairro e outro, certo? E aí, esse viaduto era bem baixinho e que impossibilitava a passagem de transporte coletivo, ônibus. Ou seja, quem era de classe mais baixa não conseguia ir para o bairro da classe mais alta, porque a ideia era realmente segregar, separar, deixar de um lado da cidade as pessoas de classe baixa,
e deixar daquele lado ali só as pessoas de classe alta, média alta, né? Eu vou dar um exemplo mais próximo aqui da nossa realidade. O Parque dos Namorados, o Bosque dos Namorados. Existia uma linha de ônibus que atravessava a cidade, vinha da periferia e levava, as pessoas da periferia poderiam chegar até o Bosque dos Namorados. Essa linha de ônibus foi desativada. Vejam bem como a tecnologia, ou seja, a tecnologia como meio organizador de um processo, aí no caso da ocupação da cidade, né, a ocupação dos aparelhos públicos, dos espaços públicos, pelas diferentes classes sociais, como é que ela foi organizada de modo a separar, né, as classes e o acesso, excluir, né, na verdade, limitar o acesso a um equipamento público, né, a um espaço público. E aí eu vou discutir com vocês essa ideia de dados, informação e conhecimento, que é justamente a forma como a gente utiliza os dados que hoje nós temos acesso nas redes sociais, na internet, né? E como que a gente pode transformar esses dados em conhecimento, de modo a, primeiramente, entender essa dinâmica dos algoritmos que muitas vezes nos aprisionam, ou seja, somos controlados pela tecnologia ao invés da gente assumir o controle delas. O que queremos dizer com as redes educativas dialógicas? Então, essas tecnologias de comunicação são ferramentas de construção e reconstrução da realidade. Quando alguém atua através de uma dessas redes, não está simplesmente reportando, ou seja, não está simplesmente compartilhando uma informação, mas também inventando, articulando, mudando. Isso é uma possibilidade, tá? Isto, aos poucos, altera também a maneira de se fazer política e as formas de participação social. Então, aqui já é tentando adentrar nesse conceito de redes educativas dialógicas, né? Como que a gente pode, a partir das nossas práticas e a partir das tecnologias que a gente tem acesso hoje, desse potencial tecnológico, como que a gente pode transformar essas práticas, ao invés dessa rede apenas de informação, de compartilhamento de informação, mas numa rede de diálogo, de troca, de criação, de invenção, de articulação, né, tentando mudar realmente os rumos da nossa realidade. Então, redes educativas dialógicas seria um modo de ser e estar, um tipo de compreensão do mundo e um estilo de comunicação educativa. Aqui estão as referências bibliográficas, tá? Então, a ideia é tentar, dentro desse contexto que a gente está vivendo hoje, pensar em como que a gente pode construir práticas educativas dialógicas e como que a gente pode orientar o uso das tecnologias, que pode incorporar essas tecnologias nas nossas práticas, de modo que essas tecnologias atuem, né? Que essas tecnologias exerçam um papel mais democrático de acesso e de participação de todos os envolvidos, todos os atores da prática educativa. Então, muito obrigada e até o nosso encontro de sexta-feira.